Olá pessoal, aqui é a Prof. Camila e eu estou aqui para auxiliar vocês, os pais, das crianças do berçário, do PG1, para essa semana do PG familiar. Então a lição dessa semana, ela traz um assunto de transformação de vida. E o texto base disso está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz assim: Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então esse versículo se explica por si só, né? Quem está em Cristo tem uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, a velha vida, a velha entrega do pecado, a velha natureza humana é considerado para trás, né? Deixado para trás. E a partir desse momento, quando a gente tem um encontro com Cristo, quando a gente está em Cristo, a gente tem uma nova vida. Então, para essa lição, né, ela trouxe aqui para exemplificar 3 histórias bíblicas, 3 personagens, para que a gente também possa compartilhar com as crianças. Então, o primeiro delas é Raabe. Raabe, então, ela foi uma mulher, ela era uma prostituta, era uma meretriz da cidade de Jericó, e ela foi responsável por ajudar e esconder os espias que estavam naquela terra no momento em que os israelitas estavam chegando naquela terra para espionar, para ver como que era aquela terra. Então, ela não conhecia Deus, ela não acreditava, né? Ela era entregue aos seus próprios desejos, era uma meretriz, uma prostituta. Então, ela teve um encontro com Deus, né? A partir desse momento, após esse ocorrido. Tanto que, após isso, né? Após ele ajudar os espias, escondendo a casa delas, né? Ajudou esses homens, ela foi dada por descendência de Davi e, consequentemente, entrou na genealogia de Cristo, né? Então, aqui tem um grande testemunho de uma vida, de uma pessoa que teve uma vida transformada por Deus. O segundo exemplo que a lição traz é Moisés, né? E esse exemplo, através das crianças, tomam mais conhecimento, né? Moisés, então, ele foi o bebezinho, né? Que foi jogado no rio, né? Por causa da ocorrência do decreto de Faraó naquela época, que todas as crianças deveriam ser mortas. Então a família dele, né, colocou ele num cestinho e foi colocado no rio. E, né, a filha de Faraó tomou ele como filho e ele cresceu no palácio, né, como príncipe. E aqui a lição traz, né, essa história está lá em Êxodo capítulo 2, a partir do versículo 12 até o capítulo 3, versículo 10. Então aqui ele fala, né, que de príncipe se tornou um simples pastor de ovelhas numa terra estranha. Então a vida de Moisés também teve uma grande reviravolta, né? Ele não se contentou de ser chamado filho do filho de Faraó, e por isso ele se posicionou, né? Viu que tomou conhecimento que o povo que estava sendo escravo era parte da família dele, era parte do povo dele, né? Então ele foi chamado por Deus, né? Teve ali por líder do povo de Israel para a libertação daquele povo, pela qual, né, da outra hora ele era príncipe e estava exercendo ali uma soberania sobre aquele povo. Outro personagem bíblico, então, é Saulo, né? Que após também teve um encontro com Deus, o nome dele foi dado por Paulo. Então Saulo, ele era um líder religioso, né? Ele era ali um grande homem, conhecia as escrituras, né? Ele era muito religioso, fazia parte do partido político, era fariseu, né? E após, né, ele ter um encontro com Cristo, né? Aquela história que ele caiu, né, do cavalo, da mula, ele teve um encontro com Deus e ele foi totalmente transformado. Então, para uma pessoa que perseguia os cristãos, perseguia as pessoas que aceitavam a Cristo na vida delas, ele passou a ser parte desse povo, ele passou a ser parte do pessoal que ele perseguia em outro momento. Então, para exemplificar isso para as crianças, dessas 3 histórias, desses 3 personagens, eu trouxe aqui, então, um coração preto, né, e um coração vermelho. Então, cada um desses aqui tem uma simbologia, né? O coração preto, então, significa uma velha vida, né? Significa a vida de pecado, a vida de entrega para este mundo, a nossa vida em desobediência, pela qual a gente ainda não estava reconciliados com Deus. E é esse coração preto.
né? E um coração vermelho, então, diz a respeito da nova vida que a gente tem em Cristo, né? Um coração novo, um coração limpo, né? Que não está mais sujo do pecado, que não está mais entregue às coisas deste mundo, mas agora entregue para as coisas de Cristo e justamente para a obra dele, né? Para aquilo que ele quer realizar sobre as nossas vidas. Então, o que vocês podem fazer? Vocês podem, né? Eu imprimi esses corações, mas vocês podem, né, fazer um desenho na folha de ofício, né, e pintar com, caso vocês não tiverem em casa, né, a impressora, ou não tiverem acesso, né, a isso, podem pintar, né, com lápis de cor, ou também podem imprimir alguns rostinhos, né, então vocês podem imprimir um rostinho de uma mulher triste e feliz, e 2 rostinhos de homens tristes, né, que corresponde às histórias, e 2 de homens felizes, né? Porque daí demonstra e ilustra para as crianças a transformação, né? De como que as pessoas eram antes de conhecerem a Deus e depois de conhecerem a Deus, né? Porque antes a gente não conhece a Deus, a gente é pessoas que ainda não estão reconciliadas, a gente são pessoas que ainda são entregues, né, aos nossos pecados, a gente tem dentro de nós esse coração preto, a gente tem dentro de nós esse coração entregue ao pecado, né, as coisas deste mundo, que está distante de Deus, que é desobediente, que é rebelde a Deus. Então, quando a gente tem essa transformação de vida, quando a gente conhece a Cristo, quando a gente tem uma nossa vida entregue, a nossa vida em fidelidade, em obediência, em servidão a Deus, né? Quando a gente começa ali a ter uma vida de fidelidade com o nosso Deus, a gente tem um novo coração, né? E isso a gente pode exemplificar para as crianças, trazendo esses exemplos, como essa lição dessa semana traz, né? Uma nova vida em Cristo é uma nova oportunidade de transformação, é uma nova história, né? E somos pessoas felizes, né? Quem tá em Cristo é uma nova criatura, quem tá em Cristo é uma pessoa feliz. Então, aqui, né, nesses desenhos, exemplifica bastante, né? Um coração preto e um coração que tá sujo, um coração triste, né? Que a gente pode falar isso para as crianças para ficarem mais fácil para elas entenderem também. Um coração que tá triste. E quando a gente tá em Cristo, é um coração feliz, é um coração novo, né? Um coração que não tá mais sujo do pecado. Então seria isso, né? A lição dessa semana, ela é bem simples, né? E assim vocês podem usar vários recursos, tanto as ilustrações dos corações, como também, né, os rostinhos, ou usar, né, a criatividade de vocês, desenhar também, podem pegar copos e desenhar o rostinho dos personagens, né? Ou rostinhos tristes e rostinhos felizes, para também mostrar para as crianças enquanto estão contando a história, né, a lição. E no final vocês podem realizar uma oração, né, para finalizar, uma oração em família, uma oração em quem estiver ali junto, né, com vocês partilhando do PG. Então seria isso, pessoal. Espero que vocês, né, aproveitem. E, né, caso você chegou até aqui no final, gostaria que vocês dessem um feedback a respeito do nosso trabalho, a respeito de como está sendo essa experiência do auxílio que a gente tem dado para vocês. Pode entrar em contato com os Connects, né, tanto do berçário do PG1, para que a gente possa estar lá, né, conversando, batendo um papo e ajudando vocês, né, com esses vídeos, porque esse é o objetivo, né, auxiliar e ajudar vocês com as crianças nesse momento de quarentena, para que elas também, né, participem desse PG familiar e não fiquem de fora. Então fique com Deus, né, tenham um bom PG e um bom proveito. Tchau!